Então essas duas fases da volta de Jesus, como nós já vimos, e nós chegamos à conclusão que de fato elas existem, a Bíblia nos mostra isso, só que ainda vai faltar uma coisa. Depois de nós conversarmos a respeito desse assunto, eu preciso provar para vocês porque é que nós acreditamos nisso. Porque afinal de contas, eu não vou dizer para vocês quem são, nem todas, mas existem pelo menos 5 teorias ou 5 escolas que defendem posições diferentes da nossa, mas baseado em textos muito isolados, que na verdade não são muito conclusivos. Mas eu sempre peço para a igreja olhar para um fato que nós não podemos esquecer. Como igreja do Senhor, nós somos um povo destinado para a bênção e para a vitória. Por mais que nós passemos por angústias, por sofrimentos, no decorrer da nossa vida cristã, e a gente tem visto isso, quantos missionários têm perdido suas vidas por conta do Evangelho. Nós olhamos a vida dos apóstolos que aguardavam assim e ensinavam assim de uma forma bastante severa, sabe? Que tinha que haver salvação e santificação, porque Jesus havia morrido, ressuscitado, mas que Ele voltaria, e que a igreja tinha que estar preparada para a sua volta. A gente viu que muitos deles, no afã de fazerem a obra e de fazerem missões e de levarem o Evangelho aos confins da terra, acabaram dando e perdendo as suas vidas por conta disso e passaram por grandes sofrimentos. Agora, o que eu quero dizer para vocês, filhos, é que o nosso sofrimento é no decorrer, ele não é no fim desse período do fim dos tempos. Porque o Senhor nos promete, sempre prometeu e sempre vai continuar prometendo, que a palavra dele é imutável, que ele não nos destinou para a ira vindoura. O fato de passarmos por sofrimentos durante a nossa caminhada cristã não significa que esses sofrimentos sejam decorrentes da ira de Deus. Amém, queridos? É isso que eu quero que a igreja entenda. Esse sofrimento pelo qual muitas vezes a igreja passa, não é um sofrimento imposto por Deus, é o sofrimento imposto pela própria humanidade, aqueles que pregam a boa nova de salvação. Quando nós falamos da ira vindoura, nós estamos falando da ira de Deus, que será derramada como nunca foi visto nos anais da história. Amém, irmãos? Então nós estamos falando a respeito disso. Então nós ainda vamos provar isso, mas vamos seguir um pouquinho, para que a gente não tenha dúvidas, que um dos maiores erros que alguns realmente têm cometido, analisando teologicamente as passagens bíblicas, é colocar no mesmo momento da história tanto o arrebatamento quanto a volta física de Jesus. Não há nem tempo para isso, nem como sinalizar isso. E por outro lado, ainda corremos um grande risco de dizer que a palavra de Deus é mentira. Mas espera aí, como assim dizer que a palavra de Deus é mentira? Pensem comigo um pouquinho. Se o próprio Senhor Jesus disse que não sabia o momento que Ele voltaria, quando nós analisamos a palavra de Deus dessa forma, nós estamos dando data para isso, ou não estamos? Porque para os bons entendedores e conhecedores da profecia bíblica, nós sabemos que após firmar um tratado do Oriente com Israel, ou seja, o governo futuro desse então esperado anticristo, é só contar um tempo de tribulação de 7 anos e a gente saberá a volta de Jesus. E não é isso que o Senhor disse que aconteceria. Ele disse que Ele voltaria como ladrão, da noite, no momento e na hora em que ninguém espera. Então isso já é um grande problema, e é nisso que eu me apego, sempre me apeguei nesse fato. Se nós não sabemos o momento do retorno de Jesus, não tem como estabelecer um evento único, tanto para o arrebatamento quanto
quanto para a volta de Jesus. Sem falar que não haveria tempo, como a gente falou, né, na terça passada, para concretizar dois grandes eventos que tomariam muito tempo. Mas também, pelo poder de Deus, não é séculos de história, né? Esse muito tempo para Deus é relativo, mas tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro são dois eventos que têm que acontecer nesse período, que são destinados exclusivamente à igreja. O tribunal de Cristo, vou repetir, e as bodas do Cordeiro são destinados única e exclusivamente para a igreja. A ceia das bodas é destinada para a igreja, que é noiva, e para os convidados do noivo, que é o momento que Jesus volta. Então vejam que são duas coisas atreladas a um único evento, a um único momento. Mas esse momento é lá, realmente na volta de Jesus. Então, colocar o arrebatamento da igreja e o retorno de Jesus no mesmo momento, que é esse final da tribulação, é esse erro. Por que eu digo? Porque quando nós aceitamos esta visão que é errônea, tá? Nós estamos ignorando diversas passagens da palavra de Deus, tá? Estamos ignorando várias passagens da palavra de Deus, ou seja, o ignorar significa que estamos passando por cima delas, e nós não podemos fazer isso com a Bíblia, sendo essa a palavra de Deus. E estamos cometendo um erro, porque nós vamos acabar afirmando que esta igreja, este povo que o Senhor salvou e que o Senhor resgatou, Ele também vai dar um presente para ele, que é sofrimento e ira. Faz sentido isso, Fabiano? Não faz sentido. Não faz sentido. O Senhor paga pela nossa vida. O Senhor nos resgata da maldição da lei. O Senhor nos dá direito à vida eterna e depois diz assim: antes de você subir, você vai sofrer. Eu pergunto, faz sentido? Não faz sentido. Então são algumas dos argumentos que nós podemos usar. Existem outros mais fortes que vocês vão conhecer com o tempo. Ok? Muito bem. Seguindo. Então o estudo cuidadoso, queridos, ele vai nos permitir enxergar com clareza a existência de dois momentos totalmente diferentes e distintos. O primeiro momento é uma igreja que simplesmente desaparece, é removida. E um segundo momento é quando essa igreja reaparece. Mas reaparece com quem? Com o seu Senhor, com o seu Rei.